Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, o desfecho parecia inevitável. Especialistas e analistas do mundo todo concordaram que o exército russo marcharia para uma vitória rápida e abrangente e que a Ucrânia simplesmente não tinha os meios ou o pessoal para se defender. No entanto, aqui estamos nós, mais de 4 anos depois. A guerra continua, com a Rússia talvez em sua posição mais fraca, e a Ucrânia parecendo mais forte e com mais controle do que nunca. Há muitas pessoas a quem agradecer por essa reviravolta milagrosa, desde figuras de destaque como o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, até os inúmeros homens e mulheres ucranianos que arriscaram suas vidas para defender sua pátria. Mas um homem em particular desempenhou talvez o papel mais crucial, literalmente reescrevendo as regras da guerra para mudar todo o curso do conflito e alterar drasticamente a dinâmica do conflito a favor da Ucrânia. O nome dele é Robert Josipovich Brovdi, também conhecido pelo seu codinome Magyar, que significa húngaro. Herói da Ucrânia e comandante das forças de sistemas não tripulados, Brovdi é o rosto da revolução dos drones da Ucrânia, e aqueles que acompanharam de perto a guerra entre Rússia e Ucrânia, sem dúvida, já ouviram falar dele até agora. Eles já estarão familiarizados com sua voz profunda e marcante, sua barba espessa de estilo viking e as legendas e narrações únicas que ele forneceu para centenas de vídeos, mostrando drones ucranianos caçando e eliminando tropas russas, equipamentos militares e infraestrutura. Mesmo os seguidores mais fervorosos do conflito, no entanto, podem não estar totalmente cientes de quanta influência Magyar teve em moldar a estratégia da Ucrânia, salvar vidas e equilibrar as chances contra a Rússia. Esta é a história dele. A história de como um empresário aparentemente comum, sem nenhuma experiência militar, se tornou o terror de todo o exército russo. Nascido em 1975 em uma pequena cidade no oeste da Ucrânia, não muito longe da fronteira com a Hungria, Robert Brovdi demonstrou um espírito competitivo e aptidão para a matemática desde cedo, qualidades que acabariam se mostrando inestimáveis durante sua carreira militar. Ele estudou economia empresarial na universidade antes de entrar no mercado de trabalho e alcançar imenso sucesso como empreendedor. Ele iniciou vários negócios em diversos setores, incluindo imóveis, alimentação, construção e vestuário, e fez sua fortuna no comércio de grãos. Seu grupo de empresas Granum estava entre os 5 maiores exportadores de grãos de toda a Ucrânia, e era o principal exportador para a China. O sucesso de Brovdi permitiu que ele levasse uma vida de luxo. Ele viajou pelo mundo, morou em lugares como China, Hong Kong e Singapura por vários anos, acumulou uma impressionante coleção de arte e até fundou sua própria fundação de arte para promover a criatividade de seus compatriotas. Ele trabalhou até alcançar uma posição poderosa e tinha mais do que riqueza suficiente para fazer praticamente tudo o que quisesse. Então, quando o conflito começou em 2022, não teria sido nada surpreendente ver um homem como Brovdi simplesmente fugir do país. Afinal, ele tinha uma esposa e 2 filhos para cuidar e poderia muito bem ter escolhido começar uma nova vida em outro lugar, longe dos horrores da guerra. Mas não foi isso que aconteceu. Brovdi não fugiu, ele resistiu. Na verdade, 3 semanas antes da invasão começar oficialmente, Brovdi, como muitos de seus compatriotas ucranianos, teve uma forte sensação de que a guerra era iminente. Então, ele decidiu fazer sua parte na defesa do seu país. Ele se alistou nas forças de defesa territorial e aprendeu algumas habilidades militares básicas, como cavar trincheiras e manusear rifles. Foi nessa época que ele escolheu o codinome Magyar, uma referência às suas raízes húngaras. Quando o conflito começou, ele inicialmente participou do apoio à evacuação de vários subúrbios de Kiev. Junto com muitas outras pessoas que tinham pouca ou nenhuma experiência militar, ele foi então enviado para o sul, para as linhas de frente de Kherson. Lá, ele testemunhou toda a ferocidade do exército russo. O inimigo bombardeava as posições ucranianas usando morteiros, tanques, foguetes e artilharia, e a unidade de Brovdi nunca conseguia revidar porque simplesmente não conseguiam identificar de onde os russos estavam atirando. Dias se transformaram em semanas, enquanto Brovdi e seus companheiros de tropa simplesmente suportavam o ataque do inimigo, incapazes até mesmo de localizar um único soldado, quanto mais eliminá-los. Diante dessa situação aparentemente impossível, muitas pessoas simplesmente teriam desistido. Poderiam ter fugido da linha de frente para sobreviver ou esperado para aceitar seu destino inevitável. Mas não Brovdi. Quando enfrentava um desafio, ele não era do tipo que simplesmente recuava. Era um homem que passou a vida inteira resolvendo problemas e estava prestes a resolver esse também. Ele percebeu que toda a questão se resumia à visibilidade. Sob fogo inimigo, sua unidade simplesmente não conseguia observar os arredores e entender o terreno. Mas e se eles pudessem colocar olhos no céu, identificando as posições do inimigo de cima e depois repassando essas informações para as unidades ao redor, ajudando-as a revidar contra os russos? E tudo o que eles precisavam era de um dispositivo simples. Um dispositivo com o qual Brovdi já estava bastante familiarizado. Durante seu tempo como viajante internacional, ele costumava comprar aparelhos dos vários países que visitava para levar para seus filhos.
Esses aparelhos incluíam drones de consumo. Ele percebeu que, se conseguisse colocar um drone desses no ar, poderia finalmente mudar o rumo da batalha. E foi exatamente isso que aconteceu. Bruviri consegue colocar as mãos em um drone simples e barato e o usou para guiar ataques de artilharia contra as posições russas. Parecia um avanço, uma tática revolucionária que poderia ter implicações muito mais amplas para a guerra como um todo. Mas nem todo mundo via dessa forma. Bruviri revelou em entrevistas que muitos oficiais do exército ucraniano na época seguiam o que ele chama de uma forma de pensar à moda antiga. Eles faziam as coisas do jeito tradicional e não tinham muita confiança nas tecnologias modernas. Então, mesmo depois de testemunharem os resultados da ideia brilhante de Brovdi, eles não acharam que valia a pena investir mais tempo, dinheiro ou recursos nessa ideia. Felizmente, Brovdi pensava diferente. Ele conseguia ver o valor potencial dos veículos aéreos não tripulados Virginia ATs, não só para coletar informações e ajudar nos ataques de artilharia, mas também para realizar ataques próprios. Como Brovdi disse, nós conseguíamos ver o verme. Precisávamos soltar algo na cabeça dele, mas também precisávamos evitar perder o drone porque ele era caro, ao mesmo tempo em que produzíamos um resultado e tornávamos o processo repetível. Nos meses seguintes, Magyar tomou as rédeas da situação. Junto com o restante da sua unidade, os chamados Pássaros de Magyar, que também estavam igualmente entusiasmados com as possíveis aplicações da tecnologia de drones. Ele começou a experimentar com VANTs, procurando maneiras de torná-los mais letais. Usando seu próprio dinheiro, os Pássaros investiram em vários drones comerciais da China, modificando seus projetos e acoplando munições a eles. Eles até montaram seus próprios campos de testes, criando alvos primitivos enchendo camisinhas com água e pendurando-as em árvores, antes de pilotar drones em direção a elas, aperfeiçoando suas habilidades e aprendendo a atingir seus inimigos com eficiência e precisão. Esse foi o começo de um movimento que mudaria a guerra, e nos meses seguintes, os Pássaros de Magyar iriam muito além. À medida que se tornava cada vez mais proficiente na arte emergente da guerra com drones, a unidade foi enviada para vários locais ao longo das linhas de frente, com a tarefa de apoiar as equipes de artilharia, realizar reconhecimento aéreo e realizar ataques a alvos inimigos. A cada mês que passava, a reputação de Magyar crescia. Sua unidade se tornou icônica, uma inspiração para todo o exército ucraniano, enquanto relatos dos Pássaros continuavam chegando. Eles atingiram com sucesso centenas de alvos russos, suprimindo drones inimigos e até realizando tarefas mais incomuns, mas igualmente importantes, como colocar milhares de minas antitanque remotamente, novamente com o uso de VANTs. O mundo também passou a conhecer Magyar, já que ele se tornou uma das maiores vozes militares ucranianas nas redes sociais, compartilhando regularmente atualizações e vídeos no Telegram sobre as operações de combate das equipes de drones. Inevitavelmente, outras unidades começaram a seguir o exemplo do Pássaro, e até alguns dos comandantes que antes criticavam a abordagem de Brovdi começaram, finalmente, a perceber como os VANTs poderiam ser importantes em termos de observação, coleta de inteligência, planejamento operacional e ataques na linha de frente. Aos poucos, isso levou os drones a se tornarem uma parte cada vez maior das operações da Ucrânia, culminando na criação de um novo ramo militar, as Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, com Magyar sendo escolhido para liderá-las em junho de 2025, foi então que Brovdi finalmente teve carta branca para colocar todas as suas melhores ideias em prática e mudar o rumo da guerra como nunca antes. Agora, uma observação rápida. O programa militar traz para você o panorama completo, não apenas as manchetes. Inscreva-se para ficar por dentro de tudo. Agora, tendo passado de um simples voluntário civil para um dos cargos mais poderosos nas Forças Armadas da Ucrânia, Magyar não perdeu tempo. Ele iniciou um plano de ação inovador para mudar a forma como as forças de sistemas não tripulados operavam e aproveitar ao máximo a vantagem da Ucrânia com drones. Ele estava confiante de que os VANTs eram a chave para todo o conflito, mas também sentia que essa tecnologia ainda tinha muito mais potencial esperando para ser explorado e otimizado. Mais especificamente, ele acreditava que os drones não eram úteis apenas para operações na linha de frente, mas que eles também poderiam ser usados para realizar missões de vigilância e ataque no interior do território inimigo e tornar a vida o mais difícil possível para as forças do Kremlin. Para testar essa teoria, ele primeiro organizou o que chama de sistema de carrossel de vigilância contínua por drones. Basicamente, isso girava em torno de manter VANTs no ar o tempo todo, em vez de apenas realizar missões de vez em quando. Quando um VANT pausa, outro decola para substituí-lo, para que a Ucrânia sempre tenha olhos no céu. Sem pontos cegos, sem interrupções, apenas um fluxo contínuo de informações sobre os movimentos e localizações do inimigo. E isso, por sua vez, permite que a Ucrânia planeje seus próximos passos, identifique seus alvos, compreenda a logística dos russos e também preveja seus movimentos. Como Magyar observa, tivemos uma visão ininterrupta de todo o setor. Nós entendíamos completamente a situação atual. A partir daí, ficou muito mais fácil para a Ucrânia atingir os russos nos lugares que mais importavam, suas linhas de suprimento.
As equipes de drones começaram a mirar nas tropas e veículos inimigos enquanto eles se dirigiam para as posições na linha de frente. Eles interromperam as entregas de combustível e munição, bombardearam as rotas de evacuação e dificultaram significativamente para a Rússia reunir forças de linha de frente em grande número, criando novas zonas letais nas áreas diretamente atrás da linha de frente e reduzindo drasticamente a eficácia de combate do inimigo nesse processo. Brovdi também estabeleceu metas ambiciosas para as equipes de drones da Ucrânia e introduziu um novo sistema para medir a eficácia no campo de batalha, concedendo pontos para cada alvo destruído. Ele incentivou os operadores de drones a se preocuparem mais com os resultados do que com os procedimentos. Não importava como eles faziam as coisas, desde que alcançassem seus objetivos, e também os incentivou a direcionar pelo menos 30% de todos os ataques contra o pessoal russo, em vez de focar exclusivamente em equipamentos e infraestrutura. Tudo isso estava ligado à paixão de Brovdi por matemática. Capaz de enxergar a guerra em termos puramente numéricos, ele percebeu que a Rússia sempre conseguiria manter pressão sobre a Ucrânia enquanto pudesse recrutar mais soldados do que perdesse. Nada mudaria se a Rússia tivesse 30 mil novos soldados todo mês e perdesse apenas 15 ou 20 mil deles. O exército do inimigo continuaria se expandindo e as forças da Ucrânia acabariam cedendo e quebrando sob o peso esmagador da força adversária. Os drones tinham o poder de mudar isso. Então, Brovdi começou a ordenar cada vez mais ataques contra os soldados russos, não permitindo que as forças de sistemas não tripulados ficassem atoladas em burocracia e papelada. Ele acelerou a introdução de novos tipos de drones e sistemas de controle assim que estavam disponíveis, criando ciclos de feedback valiosos entre as equipes de drones e os desenvolvedores, para garantir que as equipes sob seu comando tivessem exatamente as ferramentas de que precisavam para alcançar seus objetivos. No início de 2026, as mudanças implementadas por ele começaram a dar frutos, já que vários meses se passaram em que a taxa de baixas da Rússia superou sua taxa de recrutamento. E Brovdi não parou por aí. À medida que a tecnologia dos drones melhorava e os Vants conseguiam voar mais longe e mais rápido, ele preparou o terreno para o que se tornariam duas das estratégias mais significativas da Ucrânia. A campanha de ataques em profundidade, que começou em 2024 e envolve ataques de drones de longo alcance contra alvos no interior da própria Rússia, como refinárias de petróleo e bases militares. E a campanha Middle Strike, que começou em abril de 2026 com o objetivo de provocar um colapso logístico maciço nos territórios ocupados da Ucrânia. Esse foi talvez o maior e mais importante ponto de virada de toda a guerra. Antes das mudanças de Brovdi, os drones eram usados quase exclusivamente em locais próximos ou na linha de frente para defender trincheiras e coordenar ataques. Agora, no entanto, eles são usados regularmente para ataques a centenas ou até milhares de quilômetros além da linha de frente. E graças a este homem que a Ucrânia realizou mais de 300 ataques bem-sucedidos a instalações petrolíferas russas, provocando incêndios e explosões massivas em refinarias por todo o país. Embora a capacidade central de produção de petróleo da Rússia permaneça em grande parte intacta, esses ataques danificaram gravemente instalações-chave e reduziram temporariamente sua capacidade de refino em cerca de 10 a 20%. É graças a ele que o setor de energia da Rússia, a espinha dorsal de sua economia e principal fonte de financiamento para a guerra, está em seu estado mais fraco desde o colapso da União Soviética. E é por causa de Robert Brovdi que o fogo e a fúria da guerra chegaram ao território russo. Na verdade, essa foi uma de suas principais motivações ao planejar a campanha desde o início. Ele admite abertamente que queria que o povo russo experimentasse o mesmo tipo de coisas que seus vizinhos ucranianos. Ele queria que eles fossem despertados de seu sono pelo som das sirenes de ataque aéreo, que vissem chamas e fumaça subindo acima de suas cidades, que sofressem com a falta de combustível, voos cancelados e a incerteza de nunca saber quando e onde o próximo ataque poderia acontecer. Ele queria quebrar a ilusão de que a guerra estava acontecendo apenas na Ucrânia e afetava apenas os ucranianos. E ele conseguiu. Agora, russos que passaram anos isolados dos horrores das linhas de frente estão vendo suas cidades e vilarejos se transformarem em campos de batalha. Eles ouvem o zumbido dos drones ucranianos acima de suas casas. Eles testemunham os incêndios e explosões e sentem ao menos uma pequena parcela do terror e pânico que o povo ucraniano teve que suportar durante todo esse tempo. Pouco a pouco, isso está cobrando seu preço. O moral dos russos está caindo a cada dia. A popularidade de Putin está chegando a níveis historicamente baixos. Cada vez mais pessoas estão ansiosas para que a guerra termine e algum senso de normalidade volte às suas vidas. E, literalmente, milhões de russos agora conhecem alguém. Um marido, um filho, um irmão ou um amigo que morreu ou ficou ferido na guerra. Muitas dessas baixas foram causadas, direta ou indiretamente, pelas mesmas equipes de drones sob o comando de Brovdi, e as mortes continuarão a se acumular até que o conflito chegue ao fim. Houve um tempo em que parecia que a única maneira de isso acabar seria com uma vitória retumbante da Rússia. Agora, no entanto, o sucesso ucraniano parece uma possibilidade realista, e isso também se deve em grande parte aos esforços de Brovdi.
Sua campanha Middle Strike, que envolveu ataques de drones à logística e as linhas de suprimento das quais a Rússia depende para mover tropas e recursos pelos territórios ocupados, e em especial para a Crimeia, tem sido incrivelmente eficaz. A principal rodovia da qual a Rússia dependeu todo esse tempo ficou conhecida como a Rodovia da Morte, repleta dos restos carbonizados de comboios destruídos. Ao cortar as linhas que fornecem comida, combustível e energia para a Crimeia, Brovdi e suas forças de drones isolaram efetivamente a região, provocando uma evacuação em massa e pânico generalizado enquanto cidadãos russos e turistas de férias correm para as saídas. Mais uma vez, o homem conhecido como Magyar está desafiando as expectativas e levando a Ucrânia em direção a algo que antes parecia impossível: a libertação da região da Crimeia, que foi cruelmente roubada pela Rússia em 2014. Ele não frequentou uma academia militar de renome mundial. Ele não dedicou décadas de sua vida às forças armadas. Mas Robert Brovdi mudou o destino do seu país e se destacou como um dos maiores estrategistas táticos da era moderna. Há muito que o mundo pode aprender com ele, e Brovdi está ansioso para ensinar aqueles que estiverem dispostos a ouvir. Quando perguntado, por exemplo, o que recomendaria aos líderes e generais da OTAN para fortalecer suas defesas e se preparar para uma possível guerra futura com a Rússia, ele rapidamente listou várias medidas importantes, como uma chamada muralha de drones ou zona de amortecimento ao longo das fronteiras, onde drones operam continuamente para tornar impossíveis os movimentos do inimigo. Ele também pediu que as nações da OTAN criem seus próprios ramos militares nos moldes das forças de sistemas não tripulados, especializados exclusivamente em guerra com drones, e pediu um investimento muito maior em defesas antidrones e também em drones de ataque de longo alcance. A mensagem dele é clara: os drones vieram para ficar e provavelmente serão um dos, se não o aspecto mais importante da guerra pelas próximas gerações. A Ucrânia entende isso, e cabe ao resto do mundo acompanhar antes que seja tarde demais. Sobre o próprio futuro, Brovdi diz que não espera voltar à sua antiga vida nunca mais, prometendo dedicar o resto de seus dias à defesa de sua nação. Mas não importa como sua história termine ou prossiga daqui em diante, seu impacto na guerra é inegável, e seu legado jamais será esquecido. Ele começou a guerra sem experiência relevante, e com pouquíssimas pessoas que o apoiavam ou acreditavam nele. Isso era exatamente como a própria Ucrânia, que era vista por muitos ao redor do mundo como o azarão definitivo, condenado ao fracasso diante de um oponente muito maior e mais forte. E assim como sua terra natal, Brovdi provou que os céticos estavam errados. Ele foi contra todas as probabilidades, inovando e se adaptando à situação em que se encontrava, até finalmente virar o jogo contra seus inimigos, mostrando ser muito mais forte do que qualquer um poderia imaginar. Agora, você pode saber mais sobre como as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia estão ficando ainda mais fortes sob a liderança de Brovdi neste vídeo, que mostra o primeiro caça não tripulado autônomo do mundo. Ou então, assista a este vídeo para ver como os aliados mais próximos de Vladimir Putin estão realmente se voltando contra ele, com um deles até mesmo confrontando ao vivo na televisão e exigindo o fim imediato da guerra. E, por fim, não deixe de se inscrever no programa militar para mais reportagens, análises e informações que você não vai querer perder.